Olá, tudo bem? Que bom que a gente pode continuar a nossa formação da BOP. Eu convido vocês para nosso tema de hoje, que será a vivência. A gente já viu há 2 meses atrás o tema sobre visão, onde o nosso obreiro Nathan trouxe essa temática no livro de Êxodo. E vimos com a Sara também, nossa obreira, que trouxe a temática de vocação. E hoje eu fico para trabalhar a temática de vivência. Meu nome é Felipe, trabalho no movimento há 17 anos como obreiro, mas conheço o movimento há 25 anos mais ou menos. E eu quero caminhar com vocês um pouco nessa jornada e pensar um pouco nessa vivência, baseado no livro de Êxodo e na história de Moisés. A gente já viu como Deus olhou para o povo em aflição, em escravidão, e usou Moisés para libertar esse povo do Egito, onde ele era escravizado, para levar esse povo à terra prometida. A gente viu como Deus chama Moisés, né? E as relutâncias que Moisés tem nesse chamado. E agora a gente vai passar então para a vivência, aonde a gente vai andar um pouquinho com Moisés e vai ver como é que ele vive essa visão e essa vocação. Isso tem um pouco a ver com a gente, né? A gente vê algo, Deus nos mostra algo, nos chama, e aí a gente vai viver o que Deus nos mostra e o que Deus nos chama. E aí essa parte da nossa vida é a nossa jornada, né? E essa jornada é a jornada que Moisés fez conduzindo o povo de Israel por 40 anos no deserto. Então eu quero que a gente continue pensando mais sobre jornada, sobre vivência, e eu quero que a gente trabalhe um pouco esse tema hoje. E eu espero que isso ajude você que está aí a pensar um pouco nas suas práticas missionárias, a pensar um pouco no seu dia a dia da missão. Como é que você tem vivenciado dores e alegrias dessa missão. O livro de Êxodo tem 40 capítulos, né? E aí se você abrange para o Pentateuco, né? São 5 livros. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais o Êxodo, mas os outros livros também complementam essa exposição de hoje. Mas a gente vai precisar ler um trecho, né? Um trecho pequeno. E aí ao longo da exposição eu vou tentar caminhar um pouco no livro de Êxodo. Vou tentar trazer um pouco do livro e um pouco da prática e princípios que podem ser utilizados na nossa vida. Então a gente vai ler, né? Êxodo, eu vou pedir para que você abra aí a sua Bíblia, onde você estiver. Abra no capítulo 5, no final do capítulo 5, o último versículo, que é o versículo 22. E aí você vai ler o versículo 22 e vai ler o capítulo 6 até o versículo 13, tá bom? Então faça isso agora. Tem esse pequeno momento aí de leitura bíblica e a gente continua. Tá joia? Então, após você ter lido o final do capítulo 5 e início do capítulo 6, você percebe o que estava acontecendo, qual era o contexto dessa situação. Então, Moisés já tinha sido vocacionado por Deus para falar a Faraó que libertasse o povo de Israel e que eles pudessem sair para o deserto para sacrificar o Senhor seu Deus, adorar o Senhor seu Deus. E Faraó fica com o coração duro, não deixa, não quer, e Faraó fica pensando assim, esse povo está muito ocioso, então eles precisam de mais trabalho. Então ele aumenta a carga de trabalho dos israelitas, que já eram escravos e fabricavam tijolos, e ele disse, agora vocês não vão fazer tijolos, vocês vão recolher o material do tijolo também, coisa que eu estava dando para vocês fazerem os tijolos. Então ele vai lá e pede para os israelitas recolher. Isso causa um grande problema, porque os israelitas começam a ficar angustiados pensando que o faraó já estava vendo eles com maus olhos. Eles chegam até Moisés e dizem, Moisés, o que está acontecendo? Você está prejudicando a gente, né? Com essa sua fala para o faraó. Ele está ficando com mais raiva da gente e a gente aqui está ficando mais afligido. E isso, é claro, que mexe com o coração de Moisés. Então Moisés começa esse final do capítulo 5 com uma oração mesmo, né? Ele está dizendo,
Senhor, por que afligiste esse povo? Né? Por que me enviaste? Né? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então até o Moisés ora a Deus assim, aflito, provavelmente aflito por essa situação. Né? E Deus responde no começo do capítulo 6, falando, ó Moisés, eu vou tirar vocês desse jugo, você vai ver como eu vou trazer libertação para esse povo. Então assim, o chamado da gente, a nossa vivência missionária, seja ela qualquer lugar que a gente for, ela muitas vezes não parece que não flui. Né? Parece que há dificuldades, né? E aí a gente tem que orar mesmo ao Senhor. Né? Então acho que a nossa vivência missionária, ela precisa dessa oração. Né? Senhor, me ajuda o que está acontecendo? Né? Eu quero fazer a tua obra, eu quero começar o trabalho na minha escola, eu quero começar o trabalho na faculdade, eu quero começar o trabalho no meu ambiente de trabalho, me ajuda, Senhor. Né? E às vezes isso não é tão fácil. Né? Às vezes são impedimentos nossos medos, temores, receios, e às vezes são impedimentos dos locais mesmo. Né? Tem local que não deixa você fazer um estudo bíblico. Né? Eu lembro de um caso de um grupo de estudantes que eles queriam fazer estudo bíblico na sala de aula e o professor não deixou. Aqui não. Eles foram para o corredor da escola, aqui não pode. Foram para a quadra, aqui também não pode. Foram para a porta da escola, o porteiro lá disse, aqui vocês não podem. E eles foram então para o outro lado da rua, havia na frente da escola um cemitério, e na escada do cemitério eles começaram a então falar do evangelho. Né? A gente brinca que foi o melhor lugar para pregar a ressurreição. Mas assim, às vezes não flui. Né? Então, assim, imagina o peso que estava sobre a vida de Moisés. Né? Então, ao começar um trabalho pioneiro, né, de tirar um povo de uma escravidão. Então, isso devia ser algo muito difícil para a vida dele. E assim, a gente tem que crer assim, ó, se Deus está chamando, né, apesar dos desafios, das dificuldades, a gente tem que orar ao Senhor e ir. Né? Não tem como a gente retroceder. Né? Nosso Deus chamou, então a gente tem que ir. Então assim, o capítulo 6 vai reforçando a identidade de Deus. Olha, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Quem são vocês? Eu sou o Deus, o Senhor, vosso Deus, o Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Eu prometi vocês a entrar na terra de Canaã. Então Deus vai reforçando quem ele era, reforçando as suas promessas. E isso ajuda a gente a se tranquilizar em relação à nossa vivência missionária. Né? A gente lembrar de que quem é Deus, o Deus que nos chama, que tem uma identidade, que tem um caráter próprio, que não mente, Deus não mente. Né? E que Deus, assim, ele reforça em nós quem ele é e quem nós somos. E eu acho que isso foi muito legal, a gente pensar o seguinte: eu agora sou cristão. Né? Então o que eu vou fazer da vida? Né? Eu sou cristão, eu sei que eu sou cristão. E aí, gente, a gente é um povo diferente. Não é que a gente é melhor do que ninguém, mas a gente é diferente. Porque a gente descobriu um pai. Então a nossa história com Deus é uma história de paternidade. Né? Nós somos o povo dele. Sempre e quase sempre em minoria. Né? Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu queria que toda a universidade se convertesse ao Evangelho. Né? Era um sonho, imagina. Né? Só que isso é muito difícil de acontecer historicamente. Né? E eu queria também que todos os cristãos da universidade se envolvessem na obra missionária. Eu pensei em fazer um grande culto com todos os cristãos e muitos não quiseram. Então, assim, mas a gente tem que pensar o seguinte: eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Senhor. Então eu não tenho que ter medo. Eu tenho que ir mesmo, eu tenho que ir para cima. Né? No bom sentido da palavra. Eu não tenho que ter medo. Eu vou porque eu sou filho do Senhor. Eu tenho uma identidade em Cristo. Eu nasci de novo. E eu sei que eu levo isso comigo. Então, uma coisa muito importante é a nossa exposição de quem somos. Quando nós chegamos na escola, no trabalho, a gente se expõe mesmo.
né? A gente, olha, eu sou cristão. E isso a gente não tem que ter medo, sabe? Uma coisa que eu aprendi lendo o livro Evangelismo Natural, da Rebecca Piper, e depois eu fui praticando isso na minha vida, e eu quero incentivar você a praticar, é que quanto mais a gente teme a Deus, menos a gente teme as pessoas. Então, quanto mais eu, assim, começo a temer a Deus, menos eu temo os outros. Então, muitas vezes a gente chega e fica meio acuado. Por quê? Com certo receio de falar quem nós somos, quem Jesus é, a quem nós servimos. Não, a gente não tem que ter esse receio. Muita gente entra na faculdade, é cristão, sai da faculdade e ninguém sabe que ele é cristão. Não é estranho isso? Você está no seu ambiente de trabalho e ninguém sabe que você é cristão? Você não fala que você professa fé em Cristo, que você é filho de Deus? É estranho isso. Então, assim, o meu desafio é que você se exponha sem medo, lembrando de que o temor a Deus te liberta dos outros temores. Você não tem que temer a homem, você tem que temer a Deus. E é legal que Deus reafirma suas promessas pra gente. Isso ajuda a gente a ter força, gente. Porque é claro que a gente não vai fazer o que Moisés fez. A gente não vai ser chamado para libertar Israel da escravidão. Não dessa forma. A gente não vai ser chamado para atravessar o Mar Vermelho, nem ir ao Monte Sinai. A gente não é esse o nosso chamado, mas o nosso chamado é também uma peregrinação para conduzir as pessoas a Cristo. E nossa caminhada também vai chegar numa terra prometida. As promessas aqui são imediatas, parecem imediatas, mas em curto espaço de tempo. Deus está falando com Moisés, olha, eu vou libertar vocês, e Moisés presencia todas as falas de Deus, tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Tudo. Eu tenho pensado muito nesses dias nessa questão da confiança, né? Às vezes a gente quer confiar nos homens, na nossa força, nas pessoas inteligentes, nas pessoas sábias, mas não tem como, porque de alguma forma elas não têm como fazer tudo o que elas prometem, né? Porque elas são falhas, imperfeitas. Mas quando a gente confia em Deus, realmente a Bíblia diz: aquele que confia jamais será confundido. Então, assim, o fruto da nossa devoção e confiança deve ser em Deus. Se tem alguém que a gente pode confiar, e essa confiança é segura, é em Deus. Então, assim, quando a gente começa a nossa vivência missionária, a gente tem que ir com essa convicção de que a gente pode confiar em Deus. Essa obediência ela é muito importante. Nós obedecemos o que Deus nos manda. Nós somos um povo diferente, que temos um Deus que nos remete a mandamentos. Então, quando Deus chama Moisés e manda ele falar com o faraó, foi uma exposição. Imagina, Moisés lá no faraó, Moisés podia morrer de medo, achar que ia morrer, como ele pensou da primeira vez, quando ele matou o egípcio. Então, esse medo humano é natural. Mas ele não pode paralisar a nossa vivência missionária. A gente tem que ir para cima mesmo. A gente tem que ir crendo que o Senhor vai nos conduzir, que nós podemos confiar, fortalecer no que ele já fez. Então, as promessas ali, cumpridas ali para Moisés, depois a gente vê essa promessa sendo cumprida em Josué, isso fortalece a nossa fé. A gente sabe que Deus não mentiu, que jamais faria isso. Isso testifica e garante as promessas que Cristo está fazendo de vida eterna, de segunda vinda, de consumação do seu reino. Então nós somos um povo que também caminhamos para uma terra prometida. Então essa obediência a Cristo, aos mandamentos de Cristo, elas são muito importantes. E um dos mandamentos de Cristo é anunciar a salvação, é anunciar o Evangelho de Cristo. A gente não pode viver nesse mundo sem fazer isso. Não tem sentido ser cristão. A gente está vivendo uma geração de pessoas que estão indo à igreja achando que não precisam ou não entendem que precisam proclamar a salvação. A salvação precisa ser proclamada. Essa é a vontade de Cristo. Nós temos que proclamar a salvação para os nossos colegas. Então, assim, Moisés foi exposto, né? E aí vieram as pragas, né? E aí você tem capítulo 7, falando das pragas, águas que se tornaram em sangue. Você tem capítulo 8,
das rãs, capítulo 8 dos piolhos, capítulo 8 fala das moscas. Então, assim, Deus começa a afligir Faraó, começa a afligir o Egito, para que o povo seja libertado. Então, Deus começa a mostrar o seu poder. Olha que coisa linda. Deus mostrando o seu poder. O que esses homens e mulheres viram na história da humanidade é algo sem precedente. A forma como Deus se manifestou, a forma como Deus fez uma amizade com Moisés é uma coisa linda. A gente também tem essa amizade com Cristo. A gente também fala com Cristo. Cristo fala com a gente. A nossa missão também, em certo sentido, é parecida com a de Moisés. E a gente pode falar com o seu espírito. Então a gente é diferente. A gente é um povo diferente em que a gente anuncia o Evangelho de Cristo. Então nessa vivência da missão, a gente se expõe. A gente tem que se expõe mesmo. Senão a gente vai parecer aquelas pessoas que a gente sempre brincou, né? O agente 007, que está em missão, ninguém sabe que ele está em missão, é um crente secreto, ele não se manifesta, ele não fala. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter essa convicção de que a gente está testemunhando de Cristo, que isso é verdade, isso está muito claro para nós. É claro que todo cristão pode ter seus momentos de dúvida, eu não estou questionando isso, a nossa humanidade é frágil, e às vezes a gente tem falta de fé, isso é um processo da vida. Mas no geral, nós não podemos andar com dúvida, nem com medo, nem com insegurança. A gente tem que entender de que nosso Deus vai nos libertar desses temores e que vai fazer a gente expor o Evangelho. Então a gente precisa expor o Evangelho, né? Com alegria, com a graça do Senhor. Deus vai fazendo isso na nossa vida. A gente não precisa ter medo disso. E então é muito bonito assim essa passagem, né, da saída. Êxodo quer dizer saída, né? Deus está tirando você. Deus tira a gente de um certo sentido, de uma escravidão, e nos coloca numa nova liberdade de vida. Então Deus está fazendo isso com aquele povo já em paralelo com a gente. Então os princípios aqui são muito lindos, né? E é muito bonito a gente ver assim a Páscoa sendo celebrada pela primeira vez, né? Quando Deus celebra a Páscoa. Depois ele começa a instituir festas, né? Como a festa dos pães asmos. E aí ele vai dizer ao povo, olha, toda vez que vocês forem lembrar, no mês que vocês deixaram o Egito, vocês vão fazer essa festa, vão ficar lá comendo pão sem fermento durante 7 dias, e vocês vão contar aos seus filhos tudo o que eu fiz, como eu tirei vocês do Egito. Então essa questão das lembranças reforçam e nos renovam na nossa jornada de vivência missionária. A gente precisa estar sempre lembrando quem nós somos, quem Deus é, o que Ele fez. Gente, isso tudo é verdade. É forte. O que Deus fez em Israel, o que Deus fez na minha vida, na sua vida, o que Deus vem fazendo. Isso pra gente é claro. Isso pra gente é verdadeiro. Então isso está claro assim. Para as pessoas não. As pessoas não entendem isso. Só quem entende é quem é gerado novamente pelo Espírito Santo de Deus. E aí por isso que eu falei que nós somos um povo diferente, não melhor do que ninguém, mas diferente. E as pessoas precisam ver isso na gente. Eu lembro assim que quanto mais nós estamos com os não cristãos, mais eles têm a oportunidade de ver Deus. Nós somos o povo da esperança. Já pensou nisso? Quanto mais você andar com eles, e eu quero fazer um desafio para você, para o movimento todo, essa questão da disposição e da exposição e da disponibilidade, de você se colocar ou programar tempo para os não cristãos. Não existe uma relação se você não for atrás, se você não buscar. E eu acho que um grande desafio é a gente, às vezes, não confundir ativismo religioso com a obra do Senhor. Então, muitas vezes, a gente pode estar tão sobrecarregado de coisas religiosas que a gente esquece desse tempo com não cristãos. A gente precisa falar com eles, ligar para eles, conversar com eles, trocar ideias, fazer eles participarem da nossa vida para que eles possam ver a diferença que existe em nós. Eu lembro uma vez uma história que o Lindsey Brown contou
quando ele era secretário-geral da IFES, que é a Organização da Biomundial. E ele tinha uma filha, e eles perderam essa filha, ela morreu. Era a única filha. E ele contou como isso foi doloroso para a vida dele e da esposa. E os pais do Lindsay não eram cristãos. E a partir do momento que eles viram como eles lidaram com a morte da filha, eles chegaram para o Lindsay, para a esposa e disseram: nós queremos ser cristãos, porque nós vimos a forma que vocês lidaram com a perda da filha, com a perda da minha neta. Então assim, quanto mais eles ouvem a gente, quanto mais eles veem como a gente age na nossa vida, na nossa conduta, quem a gente é, abre uma possibilidade enorme para que eles possam querer conhecer nosso Deus. Isso é pescar pessoas, pescar homens, é abrir oportunidade, né, mostrar quem nós somos, como nós agimos nas situações da vida. Então, quanto mais você tem contato com não cristãos, mais você abre essa possibilidade. Então, liga para eles, né? Deixa eles conversarem, faz perguntas. Eu acho que uma coisa bem bacana hoje na evangelização é você fazer perguntas para as pessoas. Não ofende, perguntar não ofende, né? Você pode dizer: o que você acha de Deus? Como é que é Deus para você? Você já foi cristão? Você vai, gente, vocês vão ouvir tanta coisa. As pessoas vão se abrir, vão falar, vão contar a sua experiência, vão contar a sua vivência. Você vai poder contar a sua experiência com Deus. Isso é tão gostoso, a vida se torna tão gostosa que não é uma obrigação religiosa evangelizar. Mas é assim, é mostrar assim o que está dentro de nós, o que transpira em nós. É isso que é evangelizar. É viver isso, é dizer: olha, poxa, Deus é isso também. Deus fala dessa forma, Deus fez assim com a minha vida. Deus pode fazer assim com a sua. Porque isso é verdade, gente. E assim, quanto mais a gente se preocupa com essas coisas, menos a gente se preocupa com a gente. No bom sentido, não é que a gente não vai se cuidar. É que assim, às vezes a gente está numa peregrinação aqui, né? Então a gente não tem preocupação com o futuro. O futuro está resolvido. O Senhor já guarda nosso futuro. A nossa Canaã já está resolvida. A gente vai chegar lá. Mas a gente pode se preocupar com essa vida, com estar com as pessoas o máximo que a gente puder para que elas tenham acesso a Deus. É isso que a gente tem que se preocupar. E aí eu volto e remeto a essa questão da qualidade, do tempo. É preciso que você interaja com os cristãos, com os não cristãos. É preciso que você chame eles para passear, que eles conheçam você, que você fale com eles, que haja essa interação. Isso é muito importante, gente. A gente não sabe o efeito que isso faz. E quanto mais isso for na sua vida, você vai precisar de tempo, né? E aí você vai pedir a Deus equilíbrio de tempo. Então a gente vê, assim, que Moisés foi conduzido pelo Senhor. Que o povo de Israel foi conduzido pelo Senhor. Então uma característica da nossa vivência missionária é que a mão do Senhor nos conduz. Não é uma coisa solta, né? A gente vê assim Deus trabalhando em Israel. De dia, uma nuvem que protegia eles do sol. E à noite, uma coluna de fogo que guiava eles pelo deserto. Gente, isso é tremendo. Você vê eles ali com fome, precisando de comida, Deus manda maná. Com água, Deus manda água, né? Isso assim é uma coisa linda. Isso fortalece a minha e a sua fé. Tenho certeza disso. Quando a gente olha para essa situação. Então vamos pensar um pouquinho mesmo. A falta de fé é um pouco difícil, mas ela acontece na nossa vivência missionária. Não só nossa, mas às vezes os nossos irmãos, colegas, pessoas que caminham com a gente. Eu lembro de um amigo, grande amigo meu, né, que caminhou comigo quando eu fazia a ABU lá na universidade. A gente tinha um grupo, ele tinha um grupo lindo, que ele evangelizava estudantes da área de humanas. Ele chegava numa praça lá, a gente chama Praça da Alegria, tinha todos lá, um monte de gente dos cursos de humana, ele abria a Bíblia, pregava, e as pessoas assim gostavam muito. Muitas vezes as pessoas falavam com ele: ó, continua, porque está fazendo bem para minha alma. E um dia ele chega para mim e diz: olha, eu não sou mais cristão. Agora eu não quero ser. E aí a gente fica triste, porque ele era um
um jovem promissor, cheio de vida, que falava do evangelho. Então, a fé, muitas vezes, para algumas pessoas, ela vai enfraquecendo até as pessoas abandonarem, muitas vezes, o caminho, o chamado. Então, a gente vê uma geração de pessoas que, por incredulidade ou falta de fé, acabam não chegando na Terra Prometida. E aí você vê, assim, Deus tratando o coração de Moisés, porque essas pessoas estava faltando um pouquinho de água, já reclamavam, era melhor a gente ter ficado no Egito. Quando iam atravessar o Mar Vermelho e viram o exército do faraó, Moisés, lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para a gente? Então, assim, o povo mesmo começava a murmurar, né? Então, essa geração que murmurou, ela não entrou na Terra Prometida. Essa primeira geração, só a segunda geração. Então, assim, lidar com falta de fé é algo difícil, né? Mas, assim, Moisés teve que lidar com isso, né? Teve que continuar o caminho, teve que continuar a sua jornada, e Deus manda alguns ajudadores, né? Eu estava pensando aqui, já no capítulo 18 do livro de Êxodos, a gente vê Jetro, que era o sogro de Moisés, chegando com a família dele, né? A esposa, os filhos, né? Moisés conta tudo que Deus tinha feito lá ao povo de Israel. E aí Jetro percebe que Moisés estava muito sobrecarregado. Carregado de coisas, tinha que resolver muitas coisas, muitas causas. Ele era uma espécie de juiz também, legislador, né? E aí Jetro disse, olha, Moisés, divide, pega uns líderes aqui, as pessoas que você vê que tem conduta séria, que são pessoas sérias, divide aqui para você julgar a causa desse povo. Divide em 1000, aí depois você coloca lá um líder para 1000, um líder para 100, um líder para 10, e aí vai julgando. E aí Moisés se sentiu menos sobrecarregado. Então, assim, muitas vezes a gente está na missão, está fazendo a nossa vivência missionária, às vezes a gente não sabe se está indo legal, não está, e a gente sempre tem algumas pessoas que nos ajudam, que olham de fora às vezes e digam, ó, eu acho que vocês deviam fazer uma reunião de planejamento, né? Olha, eu acho que vocês deviam fazer uma vivência missionária, sei lá. Eu acho que vocês deviam fazer um acampamento evangelístico. Eu acho que vocês deviam começar a fazer estudo bíblico nas casas. Eu acho que vocês deviam, assim, começar a fazer vigília. Então, assim, sempre pessoas aparecem para nos ajudar e nos orientar. Então, acho que Jetro é esses ajudadores, né? Na BU é como, às vezes, o obreiro chega num grupo local, ajuda. Às vezes, um assessor auxiliar. Às vezes, o que eu já vi que eu acho lindo, né? Pessoas que foram, participaram do movimento, depois de anos voltam para dar um apoio ao grupo local. Mães, às vezes, que vê seus filhos na BU, pais que estão trabalhando lá, eles estão vendo lá os filhos, eles voltam para ajudar e dão grande ajuda. Então, assim, na missão, na vivência missionária, Deus vai nos dar pessoas sábias que vão nos aconselhar, vão ser usados para nos ajudar. Então, é muito importante a gente pensar que Deus nos chama muitas vezes para a dependência e não para o conforto. Porque o deserto não é o lugar do conforto. O deserto é o lugar da dependência. Imagina você sobreviver no deserto. Então, muitas vezes o cristão passa por situações difíceis, quase todos nós passamos, e a gente aprende no deserto a depender de Deus. Então, deserto é lugar para dependência e não para conforto. Então, nossa vida, ela em Cristo, ela é uma vida que expressa essa dependência, que tenha uma relação com Cristo. E é muito bonito a gente ter uma relação com Cristo, que a gente pode confiar, contar, chorar, né? Falar das nossas dores, falar das nossas lutas e conhecer mais a Deus. Então, nesse momento da história, Deus está descendo no Monte Sinai. Imagina só. Que coisa linda, né? Às vezes a gente queria que Deus fizesse isso sempre, mas Deus tem as suas formas de agir nas suas épocas, né? Imagina Deus descendo, né, o Monte Sinai fumegando, né? Deus dizendo, Moisés, faz uma marca aí para ninguém tocar no monte, senão eu vou morrer, que eu vou descer. Né? Sobe você aqui, Josué fica ali mais para baixo, sobe você aqui que eu vou passar para você a minha lei. E é muito legal assim a gente ver como a gente conhece mais a Deus, o caráter de Deus, né?
revelando a sua santidade, revelando quem Deus é. E é muito legal a gente perceber assim que a forma de Deus ser tem a ver com a nossa forma de ser, agora em Cristo. Né? Porque aí todo pacto que a gente faz com qualquer coisa, ele tem valores. Não existe pacto sem valores. Então, para eu fazer um pacto, eu tenho que ter valores que vão fazer com que esse pacto permaneça. E aí Deus está dizendo, olha, está aqui a minha lei. Então ele começa pelos 10 mandamentos, começa a falar com Moisés. Então esses valores, eles são importantes para que as pessoas e o povo tenham uma relação com Deus. Então quando Deus, olha, você vai me adorar, você vai guardar o sábado, né? Você não vai usar meu nome em vão. Então todos esses valores, todos esses mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus. E elas são fortalecidas por esses mandamentos. Né? Depois ele fala dos mandamentos em relação ao próximo, não matarás, né? Não cobiçarás, né? Não adulterarás. Então esses mandamentos preservam a nossa vida, preservam a nossa relação. O pacto precisa deles. Né? E o pacto só não é desfeito porque Deus manteve esse pacto. Porque a gente viu lá o povo de Israel pecando, errando. Deus sabe das nossas limitações, mas Deus quer que a gente viva uma vida santa. Eu estava pensando, quando a gente chega num essas piscinas naturais da praia, que a gente vai mergulhar e ver os peixes, os corais, aquela beleza toda. Deus criou aquilo ali para que aquelas coisas vivessem ali. E que elas fossem lindas ali. Fora dali elas morrem, são feias. Então nós fomos criados para viver dentro da vontade de Deus. Imagina assim, vamos criar um axioma aqui. Deus é eterno, soberano, conhecedor de tudo e ele tem uma vontade. Eu sou passageiro, frágil, cheio de limitações, de sentimentos, de desejos, muitos indevidos, impuros. Né? Então, quem que é melhor eu obedecer? A vontade de alguém que é eterno ou a minha vontade que eu sou efêmero? Então é muito melhor a gente obedecer à vontade de Deus. Ela vai nos levar para um caminho seguro de preservação e vida. Então quando Deus nos dá mandamento, Ele está nos preservando e nos querendo nos tornar plenos. Isso que é bonito, né? A santidade, ela vai trazer a gente para uma situação de plenitude, de beleza. E quanto mais a gente busca essa santidade, mais bonito, mais pleno a gente fica. Então a santidade não é um conjunto de regras que eu tenho que obedecer, senão Deus vai me castigar. Não é isso, não é uma religiosidade. A santidade é um resgate da nossa essência. Não é uma conversão aos caprichos de alguém. Deus não está convertendo a gente aos caprichos dele. Deus está trazendo a nós, nos mostrando que lá nesse lugar, na santidade, nós vamos alcançar o nosso maior potencial. Então nós fomos criados para isso, para a vida eterna, para sermos livres de nossa escravidão atual, né? Muitas vezes, assim, um dos piores, talvez, tipos de condenação é você entregar alguém aos seus próprios desejos. Imagina uma criança birrenta e que os pais não têm controle sobre ela e ela começa assim a viver dos seus próprios desejos. E aí os pais chegam e cansam e dizem, vou deixar vocês viverem, essa criança viver dos seus próprios desejos. Só que os desejos são desenfreados, são impuros, nascem de um coração pervertido. Imagina onde vai levar isso, né? Então, se os nossos desejos que nascem, Jesus já fala que o nosso coração nascem os maus desígnios, os maus pensamentos, se a gente for entregue aos nossos sentimentos, nós estamos perdidos. Então a santidade é mostrar assim, olha, tem uma vontade maior e melhor do que a nossa, e que ela vai nos conduzir para a vida, para a eternidade. E mais ainda, ela vai nos trazer bênção e a felicidade que a gente procura, porque o resto é escravidão. Então, como a gente está preso nesse corpo escravizado, como os egípcios estavam presos, às vezes a gente não entende o mandamento de Deus, né? A gente não atenta à grandeza desse mandamento, o quanto que esse mandamento é bom.
Na nossa vivência missionária é muito importante a gente mostrar isso para as pessoas. Olha, eu sou santo porque eu amo a Deus e eu sei que a vontade dele é melhor do que a minha. Que isso é muito mais que uma religião, que isso é uma coisa assim de vida, de preservação. Então, todas as vezes que eu passei por situações difíceis na vida e eu fiz a pergunta, o que a Bíblia ensina sobre isso? O que Deus quer que eu faça nessa situação? Eu obedecendo a Bíblia, eu consegui sair dessa situação melhor. Se tinha que perdoar, perdoei, né? Se tinha que pedir desculpa, né? Se tinha que melhorar meu caráter, né? Então, todas as vezes que o mandamento que eu comecei a pensar no mandamento de Deus e meditar na situação em que eu estava vivendo, foi melhor para mim. Então, a Bíblia, ela nos ajuda. O mandamento é uma espécie de antídoto para que a gente não peque e não se distancie de Deus. Então, assim, é muito importante a gente ter essa identidade firmada em Deus e buscar isso, né? Esse pacto, né? Pecado é uma coisa do coração. A gente viu lá o povo pecando, e aí chega uma hora que Deus, quando Moisés desce assim a primeira vez do Monte Sinai, quando a luz da santidade brilhava no mundo dos humanos, os humanos estavam buscando a perdição lá embaixo, fazendo um bezerro de ouro e buscando a idolatria. Quando a porta estava se abrindo, né, para uma nova passagem, os humanos estavam buscando a perversão. E isso foi muito difícil para Moisés. Então Moisés né, fica triste. Deus quer destruir o povo. E Moisés intercede ainda com o coração e diz, olha Deus, se você trouxe eles até aqui e matar todo mundo, as outras nações vão dizer, olha, Deus de Israel, o que ele fez com essa nação? Tirou do Egito para matar todo mundo no deserto. E Deus deixa de fazer o intento dele e assim se arrepende dessa vontade. Não de uma coisa errada, que Deus não faz coisa errada, mas ele dialoga com Moisés. Isso que é lindo, sabe? E aí Moisés, nessa oração, Deus não faz o desígnio todo, né? Deus pune, mas Deus leva o povo até Canaã. Então, é muito linda essa relação com Cristo. Ela é eterna, ela é infinita. E no capítulo 34 a gente vê lá Moisés orando a Deus, querendo conhecer mais a Deus, e aí Deus, olha, eu não posso me mostrar a minha face, porque se eu mostrar a minha face, você não vai viver. Então, assim, é muito bonita essa relação com Moisés, né? E assim, e aí chega um momento na nossa vivência missionária que a gente vai passar, né? A gente não vai ficar eternamente aqui. Então, é muito importante a gente estar com outras pessoas. Então, a gente vê no livro de Êxodo, ali Josué, próximo a Moisés, e é Josué que substitui Moisés. Então, na nossa vivência, às vezes a gente fica preocupado, né? Ai, meu Deus, e agora? Como vai ser o futuro, né? Mas uma coisa a gente tem que ter em mente, a gente tem que formar novas pessoas para continuar essa obra. Talvez na pandemia seja a hora da gente ficar ainda. Porque a gente não conseguiu ter tantas vivências com as pessoas. A gente não conseguiu, a gente ficou muito online, muito no computador, né? Então a gente não teve muito contato. Agora alguns grupos estão voltando. Estou muito feliz que eu estou vendo grupos fazendo esse treinamento de formação continuada. Eu acho isso muito legal. Os grupos participando dos estudos. Isso é maravilhoso. Então, é muito bom isso. Então, assim, é passar o bastão. Vai chegar uma hora que você vai passar e o grupo vai continuar. Eu lembro de um estudante que no último período pediu para ser reprovado. O professor, ele tinha nota para passar, para ele ficar mais 6 meses na universidade para começar um outro grupo lá. Então talvez seja a hora da gente ter essa sensibilidade de continuar mais um pouco na missão. Vamos voltar para a gente formar Josué para a gente continuar nessa missão. E eu sei que essa vivência ela vai ser muito oportuna na nossa vida. Ela faz parte da nossa vida. Então não tenha medo, né? Já concluindo, não tenha medo de se expor, né? Não tenha medo de amar a Deus, de ser santo, de entender que você tem uma relação verdadeira com Deus, que você é filho de Deus. Isso vai trazer alegrias e tristezas. Tem hora que você via Moisés cantando, assim que passou pelo Mar Vermelho.
Tinha hora que você estava vendo Moisés batendo na pedra para a água sair, não saía. Então essa vivência ela mexe com os nossos sentimentos, mas a gente tem que ter o foco de que o Senhor está acima de tudo e que o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Isso a gente tem que carregar para sempre. Não importa a circunstância. Lembre-se disso, se anime, fale do Senhor, se envolva com não cristãos, ajude a preservação da missão para que ela continue depois que você sair. Vá em frente, continue na sua missão, ajude aqueles que estão chegando, não deixe o seu coração esfriar, não tenha medo dos outros. Procure uma relação com Deus viva e verdadeira. Abra espaço para que os não cristãos participem da sua vida. Fale do Evangelho, fale de Jesus. Pondere seu coração, coloque os seus pecados diante de Deus sempre. A gente é falho, humano, mas vale a pena viver em Cristo, porque Ele é fiel e o que Ele prometeu Ele vai cumprir. E aí eu desafio vocês e agradeço a vocês pela participação e que vocês continuem nesse treinamento, até o final de novembro. Participa dos estudos, palestras, livros, que a gente está recomendando todos os meses. Você pode entrar aí pela descrição abaixo aí, no endereço, entrar pelo site da BU, você pode ter acesso a esse material, que esse material seja uma fonte de vida, de alegria e de motivação para o seu ministério. Deus abençoe vocês.